Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar uma forma mais rápida e fácil de resolver determinadas questões sobre o CPC 32 sem precisar aplicar todos aqueles conceitos que a gente vê na norma. E também vou mostrar a evolução de um aspecto que vinha sendo cobrado pela FGV, até de forma errada, e que depois ela mudou em 2022. Tá? Então, o que acontece é que o CPC 32 é, de longe, aqui pelo menos no canal, as questões que as pessoas mais me perguntam. Então, eles me mandam questões, me perguntam, né, para resolver certas coisas. E a FGV, por outro lado, é a banca que mais cobra o CPC 32. E aí foi bom ter um lado bom disso, que a gente começa a ver o entendimento da banca e a forma como ele pode ser cobrado, mas também o que ocorreu é que no início, principalmente, a FGV cometeu alguns erros, tá? Pode ser apenas um erro na prova, lá um erro de gabarito que ela não corrigiu depois dos recursos, não alterou o gabarito e não era entendimento, ou podia ser até um entendimento equivocado, não tem como saber, já que prevaleceu, né, umas respostas lá erradas, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, então, esses entendimentos e como é que a gente vai resolver essas questões, né? Esse tipo de questão. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, uma questão aqui de 2016, do concurso, né, de contador, Prefeitura de Paulínia. Uma empresa apresentava em 31 de 12 de 2013 o seguinte balanço patrimonial. Aqui um balanço que a gente não vai usar para essa questão, não tem nenhuma informação que faça diferença. No ano de 2014, a empresa auferiu receitas à vista no valor de 200 mil e incorreu em despesas a prazo no valor de 190 mil. Além disso, incorreu em despesas financeiras de 40 mil. Já no ano de 2015, a empresa auferiu receitas à vista no valor de 300 mil e incorreu em despesas a prazo no valor de 220 mil. Assinale a opção que indica o lucro líquido da empresa em 31 de 12 de 2015, considerando a alíquota de 34% e que a empresa apresentou perspectivas de lucros futuros em todos os anos. Então aqui uma questão aqui sobre o CPC 32, né, ela coloca 2 anos, tá? O que aconteceu em 2014 e depois o que acontece em 2015 e vai colocar lá, né, várias alternativas para a gente achar o lucro líquido da empresa em 2015. Tá? Então aqui ela coloca essas alternativas aqui, mas vamos voltar lá no enunciado. Olha só, o que é o CPC 32? Talvez uma coisa que poucas pessoas saibam, assim, na essência, o que ele faz? A contabilidade, ela vai registrar os fatos com base no regime de competência. Agora, o imposto de renda, nem sempre ele usa o regime de competência para tributar as empresas. Então, tem situações em que o imposto de renda vai dizer o seguinte, olha, a pessoa teve uma despesa com uma provisão, para a contabilidade é uma despesa, mas por imposto de renda, ele só vai ser dedutível, só vai fazer efeito na hora do pagamento do imposto de renda quando a perda efetivamente ocorrer no futuro. Então ali ele já descasou, né, a tributação com a competência. Uma outra situação é que está exposta aqui, que é quando a empresa tem um prejuízo fiscal, né, para fins fiscais, né, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é negativa. Aí o que vai acontecer? A empresa tem direito a abater esse valor desse prejuízo com lucros futuros. Tá? Tem uma limitação na legislação que é 30% do lucro ajustado pelas adições e exclusões, que ela vai poder, né, compensar com prejuízos anteriores, mas o fato é que quando ela tem um prejuízo em um exercício, nos exercícios seguintes ela vai poder abater. Então, na verdade, se a gente for ver bem, o prejuízo dela não é naquele valor. Então, quando a gente fala que a empresa teve um prejuízo fiscal de 100 mil reais no ano, o prejuízo líquido do exercício dela, na verdade, vai ser 100 mil reais menos 34%, né, se a gente usar essa alíquota como imposto de renda e contribuição social, porque ele vai ter direito de abater aquele prejuízo na base de cálculo do imposto de renda. Então, por isso que eu vou mostrar como acontece isso. Mas
Aí o que é importante a gente saber? É que quando se pergunta o lucro líquido do exercício, a gente não precisa se preocupar com aqueles conceitos do CPC 32. Se a empresa apresentou lucro, né, se ao final for lucro, o que a gente vai fazer é calcular normalmente, tá, de acordo com o regime de competência. Tá? A gente vai calcular de acordo com o regime de competência, considerar receitas e despesas de acordo com o regime de competência e aí sim apurar o lucro líquido do exercício vai ser o que já vai estar ajustado de acordo com o CPC 32, sem a gente precisar usar aqueles conceitos do CPC 32. Então vamos ver aqui nessa questão, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó. Ele quer saber o lucro líquido da empresa em 31 de 12 de 2015. Como é que a gente calcula isso? Fala, ó, em 2015 ela teve receita de 300 mil, despesa de 220 mil. O lucro antes do imposto de renda é de 80 mil. Já tem tudo aqui, não teve mais nada a considerar. Então a gente aplica os 34%, esta é a despesa de imposto de renda e contribuição social, 34% de 80 mil, e o lucro líquido é 52.800. É uma das alternativas que está lá, ó. 52.800 é esse o lucro líquido. Muito simples, né? E fácil de resolver. Então, se a gente olhar, né, as alternativas, o que a gente vai ter lá, ó? Alternativa C, essa deveria ser a resposta correta da banca, tá? Que seria simplesmente aplicar esse conceito. Agora, quando eu falo isso aqui, você fala, mas é 27.200 a despesa com imposto de renda? É 27.200. Só que aqui ele vai estar dividido em dois componentes, tá? Que é o imposto de renda corrente, tá? Eu vou chamar aqui de IR corrente, e vai ter um IR diferido aqui. Por que o IR diferido? Ó, ele vai ter um pedaço aqui em 2015, que é o que ele vai ter que pagar efetivamente de imposto de renda. E um outro pedaço é o que ele vai compatibilizar o regime de competência, que vai ser o que a FGV chama muitas vezes de IR diferido, né? Que pode ser uma receita ou uma despesa. Aqui no caso ele vai aumentar o valor do IR corrente, que é o quanto ele efetivamente vai pagar de IR naquele ano, ele vai aumentar com um outro pedaço lá de uma despesa, que é o IR diferido, porque ele pôde abater 30% do lucro tributável, ele pôde compensar com o prejuízo anterior que veio. Mas, na verdade, ele não afeta a despesa de 2015, ele foi uma receita em 2014, tá? Então, por isso que eu falo que quando você tem uma questão dessa, que é para você apurar o lucro, e foi lucro, no exercício é só você considerar receitas e despesas tributáveis, esquece todo o resto. Aí você tem um lucro líquido. Então, esta era a resposta que deveria ser feita. E eu vou mostrar como que é aplicando o CPC 32, se a gente chega num lucro líquido de 52.800, que a gente tem que chegar, aplicando todos os conceitos, e também se fosse uma questão que não perguntasse, né, o lucro líquido, começasse a perguntar qual é o IR diferido, qual é, né, o quanto que ficou de ativo fiscal diferido, qual foi o saldo ao final de 2015, então aí a gente vai aplicar, né, o CPC 32. Então vamos ver, ó. O que aconteceu em 2014? Agora aplicando de acordo com o CPC 32. Ela teve receita de 200 mil, despesas de 190 mil e despesas financeiras de 40 mil. Ele teve um prejuízo antes do imposto de renda de 30 mil reais. Tá? E aí o que você faz ali? Ó? O que vai acontecer com esse prejuízo? Na verdade, o prejuízo não vai ser desse tamanho, porque a empresa tem direito de abater da base de cálculo do imposto de renda de exercícios seguintes, este valor aqui, né? Ou aplicando os 34%, ele vai bater esse valor da base de cálculo. Então, na verdade, ela vai ter uma vantagem que é aplicar 34% do imposto de renda sobre 30 mil. Esse é o ativo fiscal diferido que ela vai poder pagar menos imposto de renda nos exercícios seguintes. Ela coloca aqui, ó, debita ativo fiscal diferido, é um ativo fiscal diferido, e vai ser uma receita tributária de 10.200, tá? Sobre esta base negativa aqui do lucro do exercício, tá? Então, lembrando, ela vai ter isso quando? Quando ela tem esse prejuízo em um exercício
e ela tem perspectivas de lucros futuros. Aí a empresa reconhece o quê? Uma receita que, na verdade, o prejuízo líquido do exercício dela não vai ser 30 mil. É 30 mil e depois ela tem uma receita tributária de 34% desse valor, que vai ser o IR diferido também, né, mas é uma receita tributária diferida, no valor de 10.200. Então, o prejuízo líquido dela é 10.800, tá? Então, quando a gente tiver uma questão que tem um prejuízo líquido, não dá, a gente vai ter, não dá para calcular simplesmente de acordo, né, com o que é o regime de competência sem se preocupar com o CPC 32, né? Porque aqui deu prejuízo, aí a gente tem que tirar o IR diferido aqui desse prejuízo que vai ser menor, tá? Agora, quando é lucro, a gente faz do jeito normal, que é o que eu mostrei, né, no início da resolução, ó. Então ela criou aqui um ativo fiscal diferido, que vai fazer com que ela pague menos imposto de renda no exercício seguinte, nos exercícios seguintes, tá? E gerou uma receita diferida aqui que diminuiu o valor do prejuízo. Bom, o que acontece no ano seguinte? Ela teve receita de 300 mil, despesa de 220 mil, um lucro antes do imposto de renda de 80 mil. Aí você vai calcular aqui, né, lucro antes do imposto de renda 80 mil, tira a compensação, né, de 30, é limitada a 30% desse lucro, tá? Então ela tinha lá, quanto que ela tinha? Ela tinha um valor maior, né, de prejuízo anterior, né? Ela tinha aquele valor de prejuízo anterior, ela tira lá 24 mil daquele valor. Então, o lucro tributável dela é 56 mil. O IR corrente vai ser 34% vezes 56 mil. É esse o valor que a empresa efetivamente vai pagar de imposto de renda. Esse aqui vai ser a contrapartida do IR a pagar. Então, ele vai debitar, né, uma despesa, que é o IR corrente, de 19.040, e vai creditar o IR a pagar 19.040. Mas lembra que a despesa dela não foi só esse valor, teve mais um componente, que é o quê? Este valor, na verdade, que ela pôde descontar de 24 mil vezes 34%, ela pôde pagar 8.160 de IR a menos. Por que ela está usando? Ela está usando aquele ativo fiscal diferido que a gente calculou em 2014, um pedaço dele, né? Então ela fez o que aqui, ó? A gente tem, né, debitou na despesa de IR corrente, né, 19.040, creditou IR a pagar, e depois nós fizemos o que? Debitamos IR diferido de 8.160, que é uma despesa, e creditamos um ativo fiscal diferido. A gente pegou um pedaço daquele IR diferido, aquele ativo fiscal diferido, né, de 2014, pegou um pedaço dele para poder compensar aqui, 8.160. Então, como é que vai ficar lá? Ele vai ter o IR corrente de 19.040, vai tirar ainda o IR diferido de 8.160 e aí deu o lucro líquido do exercício de 52.800. Porque o que eu estou demonstrando aqui é que se fizer daquele jeito é a mesma coisa que aplicar o CPC 32. Tem que ser a mesma coisa, né? Porque o CPC 32 ele faz justamente isso, de ajustar tudo ao que é, né, o regime de competência. Então ele vai dar certo. Só que teve um problema. A FGV considerou isso de uma forma errada. Então, o que a FGV fez? Ela pegou lá lucro antes do imposto de renda, 80 mil, tá, em 2015, aplicou compensação, né, até aqui tudo bem, lucro tributável 56 mil, tudo bem, tem lá o IR corrente 19.040, tudo bem, e ela simplesmente subtraiu o IR corrente 19.040 e disse que o lucro líquido do exercício é 60.960. Só que faltou colocar o que aqui? O 8.160, que era o valor, né, do IR diferido, porque não era uma despesa desse ano, não podia alterar a despesa de 2015. A receita foi reconhecida lá em 2014. Lá se reconheceu que ele ia pagar menos imposto de renda desde o ano anterior. Então, a resposta da banca foi alternativa D, 60.960. Tá? Errado esse entendimento da FGV. Tá? E essa questão, até quem me mandou, foi um inscrito aqui no canal que viu, né, essa questão. Provavelmente, né, ele já tem o conceito certo do CPC 32 e não conseguiu chegar nessa resposta. Não chegou uma resposta da banca porque a banca está errada. Tá? Foi por isso. Então,
É isso que aconteceu aqui em 2016, um entendimento equivocado. Aí vamos ver em 2018, o que aconteceu em 2018? Também foi uma outra pessoa, né, que me mandou essa questão e também ela achava que a resposta era outra, não era o gabarito da banca, ela estava certa, tá? Essa pessoa lá quando colocou, eu falei, olha, você está certo, o seu entendimento está correto, a banca é que errou. E não sei por que a banca errou. Então vamos ver aqui o que acontece. Essa questão é do Ministério Público de Alagoas, né, 2018, prova de contador do Ministério Público. Então, uma sociedade empresária, em 31 de 12 de 2016, apresentou receita de serviços no valor de 400 mil, despesas tributáveis no valor de 600 mil. Tinha perspectiva de lucros futuros, tá? E em 31 de 12, ela apresentou receita de 700 mil e despesa de 500 mil. Receitas conhecidas em 2016 e 2017 eram tributáveis e as despesas dedutíveis. Ele pergunta, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, de novo, o lucro líquido apresentado no ano de 2017. Aqui a gente vai fazer normalzinho, ó. Se fosse para chegar na resposta, pega lá a receita de 700 mil em 2017, menos despesa de 500 mil em 2017, 200 mil de lucro antes do imposto de renda. Aplica os 34%, a gente vai ter a despesa de IR de 68 mil, o que nós vamos ter é o lucro líquido de 132 mil. Deveria ser a alternativa A, tá? Só que dentro deste componente aqui, dos 68 mil, a gente ia ter o quê? O IR corrente e um outro pedaço aqui, uma outra despesa, que era o IR diferido, né? Porque a gente ia tirar, né, aquele valor do imposto de renda, que foi aquela compensação com prejuízos anteriores, a gente ia considerar que aquilo foi uma despesa de 2017, porque ela já tinha sido considerada receita em 2016, então ela não poderia ser despesa em 2017. Quer dizer, ela é uma despesa de 2017, desculpa, ela não poderia ser considerado, né, diminuindo a despesa, porque eu estaria considerando a receita duas vezes, tá? Então, agora, se a gente for fazer de acordo com o CPC 32, tá? Porque o CPC 32 ele poderia perguntar uma outra coisa, poderia perguntar o saldo, né, do ativo fiscal diferido, poderia fazer outras perguntas. O que a gente faria? Ó? Receita de 2016, 400 mil, menos despesa de 600 mil, deu um prejuízo antes do imposto de renda de 200 mil, a gente ia fazer o que aqui? Ia calcular 34% de 200 mil, esse 68 mil aqui é o chamado, né, ia ser um ativo fiscal diferido, né, que a gente ia ter 68 mil, a gente debitaria lá o ativo fiscal diferido e creditaria um IR lá que ele teria lá um valor que ele teria dedutível, né, um IR diferido, né. E aqui o prejuízo ia ser menor, né, a gente ia ser 200 mil e depois ia ter uma receita de 68 mil, que é esse IR diferido aqui. Tá? Então, prejuízo líquido de 132 mil. Aí, o que aconteceu em 2017? Receita de 700 mil, menos despesa de 500 mil, lucro antes do imposto de renda de 200 mil. O que você faz aqui? Aplica, né, a compensação de 30% de 200 mil, dá 60 mil. O lucro tributável é 140 mil. E aí, nesse valor, a gente ia ter o quê? O IR corrente, né, que seria 34% vezes 140 mil, ia dar 47.600, só que os 34% vezes os 60 mil aqui, ia ser o IR diferido, né, que ia ser 34% de 60 mil, 20.400. Tá? Então, o que a gente ia ter aqui? Um IR corrente de 47.600, um IR diferido de 20.400, que nos levaria a um lucro líquido do exercício de 132 mil. Igualzinho eu mostrei, né? Igualzinho eu mostrei. Aqui, né, quando a gente faz, né, esse IR aqui, a gente vai fazer o quê? O IR corrente eu debito 47.600, credito o IR é pagar 47.600 e aqui eu debito, né, o IR diferido 20.400 e acreditar o ativo fiscal diferido lá, né, que estava lá desde o ano anterior, tá? 132 mil seria o valor correto lá do gabarito, que deveria ter sido o gabarito, tá? Agora, o que a FGV fez aqui eu não entendi, tá? Foi um mistério, tá? Ela pegou até aqui, né? Ela calculou o IR corrente, 47.600, igual eu mostrei, e depois ela teria somado o IR diferido como se fosse uma receita.
tá? E aí deu um lucro líquido do exercício de 172.800. Só que isso aqui não faz nenhum sentido. Eu falei que ela já tinha considerado uma receita lá, em 2016, é assim o CPC 32. Aqui ela triplicou a receita, porque se ela não reconhecesse, ela estaria reconhecendo duas vezes uma receita, porque ela estaria, né, abatendo uma despesa, só que aquela é reconhecida como receita, quer dizer, ela triplicou. Não faz o menor sentido, tá, isso aqui. Tá, a resposta da banca, essa alternativa D aqui, não tem sentido nenhum, tá? Aqui, eu não sei, para mim é um mistério, tá? Há mais de 20 anos já, né, que eu acompanho, né, prova de concurso público e tal, eu nunca soube, né, o que acontecia com algumas bancas que tinham questões que evidentemente estavam erradas, tá? O gabarito, igual esse aqui, tinha o gabarito correto, até ela poderia ter colocado lá outra alternativa que era correta, e não se altera o gabarito na hora do resultado definitivo. Eu não sei o que é, tá? Tinha uma teoria que eu usava, que eu já ouvi, que era o seguinte, que a banca ela tem pouco tempo para alterar o gabarito e corrigir as provas, então muitas vezes, como vai ter recurso para tudo, ela olha só os recursos mais recorrentes lá. Se muita gente recorreu de uma questão, ela analisaria, se não, nem analisaria. Não sei se foi isso, mas isso para mim aqui é um mistério, tá? Eu não sei o que aconteceu. Mas fica comigo até o fim, quem já ainda está aqui, que a gente vai ver agora em 2022, aí a FGV começou a trabalhar certo nesse tipo de questão, tá? Então vamos ver aqui, ó. 2022, ela coloca aqui uma sociedade empresária que prestava serviço de consultoria, apresentava o seguinte balanço, né? Aqui, ó, ela falou que neste ano o prejuízo fiscal foi de 100 mil. Olha como ela fez bonitinho aqui, ó. 100 mil, o que ela ia ter? Ela ia gerar um ativo fiscal diferido e uma receita, né, de 34 mil, ó. Ela considerou o IR diferido, 34 mil. A receita, né, que ia ser a contrapartida desse IR diferido, iria diminuir o prejuízo de 100 mil. Foi aqui para 66 mil, né, 100 mil menos 34 mil. Ó, como ela fez bonitinho aqui, quem formulou essa questão entendeu direitinho o CPC 32. Aqui ele fez, ó, tá perfeito. Aí ele fala que aconteceu o que em X1? Reconheceu receita de 500 mil, reconheceu custos de 200 mil, despesas gerais tributáveis de 100 mil, reconhecimento de provisão para contingências 50 mil, isso no ano seguinte, né? Então aqui tá tudo perfeito. Ela pergunta, assinale a opção que indica o lucro líquido em 31/12 de X1, né, no segundo ano, considerando, né, a alíquota de 34%. Tá? Então aqui, essa questão eu vou mostrar primeiro como é que eu resolveria na prova e agora com a consciência tranquila, né? Porque imagino que a FGV vai começar a fazer certo essa questão e a, né, botar o gabarito certo. Então, como é que a gente ia fazer isso aqui? A gente ia esquecer o CPC 32 e calcular no ano seguinte, né, considerando que deu lucro, exatamente igual a gente faria com o regime de competência sem usar o CPC 32. O que a gente ia fazer em 2000 em X1, né, na verdade? Receita de 500 mil, menos custo de 200 mil, menos despesa tributável de 100 mil, menos despesa de provisão para contingência 50 mil, lucro antes do imposto de renda 150 mil, e aqui eu aplicava a alíquota, ia dar despesa de imposto de renda 51 mil, lucro líquido do exercício 99 mil, tá? Que é o gabarito da banca, que a banca está correta realmente, aqui ela aplicou o entendimento correto. E aí, você pode até me perguntar, mas essa despesa para contingência não é dedutível. Sim, ela não é dedutível por imposto de renda aqui em X1, mas ela vai ser dedutível no futuro. Então, para a contabilidade, ele vai considerar que isso aqui é uma despesa desse ano. Como ela considerou, né? Na verdade, mesmo para fins de imposto de renda, então ela vai considerar. Então, nessa despesa do IR aqui, a gente vai ter dois componentes, tá? A gente vai ter um componente que é o IR corrente e depois mais ou menos um outro componente que é o IR diferido. A gente vai ver o que aconteceu. Ó. Então, o que ia acontecer se a gente fosse aplicar, tá, o CPC 32 lá para o ano seguinte, né? Lembrando que a empresa tinha o quê? Um ativo fiscal diferido lá de 34 mil do ano anterior, né? Não é nem 2017, né? Que eu coloquei 2017, mas na verdade é X1, né? Então ela tinha receita de 500 mil,
menos custo de 200 mil, menos despesas tributáveis de 100 mil, menos despesa com provisão para contingências de 50 mil, ela teve um lucro antes do imposto de renda de 150 mil. Aí ela ia ter o quê? Dois componentes aqui, né, que a gente vai calcular ainda, que é o IR corrente e o IR diferido, que a gente vai calcular. Essa é a despesa com IR que a gente já achou fazendo diretamente, né? Eu na prova faria aquele jeito fácil, que eu comecei a questão. Então lá, e a soma deles vai ser igualzinha àquela despesa que a gente achou. Tá? E aqui a gente tem o lucro líquido do exercício, que é o que a questão pede. E que a gente já achou também, a gente já sabe que é 99 mil, mas vai bater, ó. Então, lucro antes do imposto de renda, 150 mil, mais adições. Que adição? Provisão para contingência, 50 mil. Deu um lucro ajustado de 200 mil. Este lucro ajustado, na verdade, o que a gente tem? A gente vai poder compensar 30% dele, que vai dar 60 mil reais. Tá? Então, aqui a gente tem os 60 mil reais. A gente tinha quanto de prejuízo lá fiscal anterior? 100 mil. Então a gente tem os 60, pode compensar os 60 mil. Então a gente tem um lucro tributável de 140 mil. Então o nosso IR corrente é 34% de 140 mil, 47.600. Só que esse é o IR corrente, calculado de acordo com a legislação do imposto de renda. A gente vai ajustar esse IR agora com uma despesa ou uma receita para ele chegar no IR de acordo com o regime de competência, que é o que vai ter que aparecer na DRE, né? A soma dele, né? Então, a gente vai creditar esse IR diferido, crédito fiscal, né? Que é aquele ativo fiscal diferido, que na questão da banca ela deu esse nome. Então, a gente vai creditar 20.400, né? Que é 34% dos 60 mil que foi compensado. E a gente debita o IR diferido, tá? Que vai aparecer lá na DRE. Então a gente vai debitar IR diferido e creditar o ativo fiscal diferido, que é esse crédito fiscal. E depois a gente vai debitar, né, o ativo fiscal diferido, que é aplicar, né, a alíquota de 34% sobre os 50 mil dessa provisão aqui, né, que é indedutível neste ano, mas vai ser dedutível no futuro. Então a gente vai debitar 17 mil no ativo fiscal diferido e creditar, tá, 17 mil lá no IR diferido, né, que vai aparecer na DRE. Então no IR diferido, o que a gente fez? A gente creditou 17 mil e debitou 20.400. Vai sobrar no IR diferido, que vai aparecer na DRE, 3.400, né? Aí a gente fecha esse lançamento, né? E aí o que vai acontecer aqui? Então a DRE vai aparecer lá 500 mil de receita, menos 200 mil de custos, menos 100 mil de despesa tributável, menos 50 mil de provisão para contingência, 50 mil tivemos um lucro antes do imposto de renda de 150 mil. Aí vamos ter o IR corrente de 47.600 e o IR diferido de 3.400, que vai dar justamente aqui o quê? Os 51 mil que a gente tinha calculado diretamente como despesa de IR, né? 50 mil que a gente fez de um jeito mais fácil. E aqui a gente chega então no lucro líquido do exercício de 99 mil, tá? Então, correta, né? A banca que usou mesmo essa alternativa ali, que era os 99 mil. Então aqui a banca foi perfeita, né? Colocou lá a nossa alternativa E, né? Que vocês vão ver lá na questão. Então aqui eu mostrei nessas questões aqui, 3 questões da FGV mudando o entendimento e também usei essas questões para mostrar um jeito mais fácil de resolver esse tipo de questão sem muita demora e com menor possibilidade de erro, né? Porque a gente aplica diretamente a alíquota de 34%, tá? E como eu falei no decorrer desse vídeo, né, que foram 2 pessoas que têm acompanhado, né, os vídeos, as resoluções do CPC 32 e me mandou que tiveram dúvidas, né? E não era para menos, né? Porque o entendimento da banca estava errado. Então, as pessoas tentando resolver nunca ia chegar naquela resposta lá da banca aplicando o CPC 32 de forma correta, né? Então, se você também tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aqui para mim, aqui pelo próprio canal ou por e-mail e que depois a gente vai, né, buscar e resolver na medida do possível, tá? Então, se você gostou desse vídeo, peço um like ali para ajudar o canal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para saber das novidades. Então, fico por aqui e bons estudos a todos!